falar sobre delineamento de pesquisa. Antes de mais nada, a gente precisa discutir um pouquinho sobre o raciocínio epidemiológico, que difere do raciocínio clínico. O raciocínio epidemiológico tem um foco no processo saúde-doença em populações, enquanto o raciocínio clínico tem um foco no indivíduo. Houve uma aproximação dos dois campos de conhecimento, entre o epidemiológico e o clínico, embora um esteja voltado para populações e o outro para o indivíduo. E principalmente depois de se valorizar a importância da epidemiologia e da estatística no delineamento e na análise de seus estudos. A epidemiologia ela vem sendo cada vez mais aplicada à investigação clínica, numa área que a gente chama de epidemiologia clínica, sendo o estudo epidemiológico desenvolvido no âmbito da clínica. E, nesse caso, os pacientes se tornam os participantes do estudo. E nós vamos usar os quantitativos usados nos estudos de população para tomada de decisão em casos individuais. E dessa forma a gente consegue utilizar a ciência como um parceiro fantástico no processo de decisão. O delineamento da pesquisa, o delineamento epidemiológico da pesquisa diz respeito ao planejamento da pesquisa no sentido mais amplo, abrangendo tanto o planejamento quanto a perspectiva de análise, quanto a respectiva interpretação dos dados que foram coletados. Estabelece uma linha conceitual da pesquisa, considerando o eixo teórico-metodológico que norteará o desenvolvimento da investigação. E o conhecimento sobre os delineamentos de pesquisa é fundamental. Então, quanto mais se conhece sobre eles, mais você vai ter condição de fazer um bom delineamento de pesquisa, como também vai poder fazer uma análise crítica de conhecimento sobre o conhecimento científico. E esse conhecimento é fundamental no planejamento da pesquisa, como também na leitura crítica e na interpretação dos estudos. E para um bom delineamento é necessário, após a escolha do tema, definir de uma forma muito precisa a dúvida que se quer estudar, ou seja, o problema de pesquisa que se pretende fazer o estudo. Em seguida, é necessário proceder ao estado da arte e tentar desenvolver uma boa revisão de literatura para conhecer profundamente o estado da arte, tudo que vem sendo feito, ou que já foi feito a respeito daquele assunto, daquele tema, e do problema de pesquisa que se quer fazer o estudo. Em seguida, estabelecer as hipóteses científicas, tentar definir qual poderia ser o resultado da pesquisa e, a partir daí, estabelecer o objetivo. Com o objetivo definido, é possível elaborar, planejar uma metodologia adequada, considerando um bom delineamento de pesquisa. E se a gente for classificar as grandes dúvidas da nossa prática, a gente sempre pode categorizá-la em risco e etiologia, ou a dúvida vai ser sobre diagnóstico, ou vai ser sobre terapêutica, ou sobre prognóstico. E cada uma delas vai levar a um tipo de pesquisa diferente, ou um tipo de delineamento de pesquisa diferente. Que tipos seriam esses? Se eu tenho uma dúvida sobre diagnóstico, eu vou precisar de um artigo sobre testes diagnósticos, o que a gente chama de acurácia. Se minha dúvida é sobre risco ou etiologia, eu vou precisar de um estudo de coorte ou caso controle. Se minha dúvida é sobre terapia, sobre terapêutica, eu vou precisar de artigos que teriam um delineamento
do tipo ensaio clínico controlado randomizado. E se minha dúvida é sobre prognóstico, vou precisar de estudo de coorte. Bom, resumidamente, os vários delineamentos epidemiológicos disponíveis, eu vou falar primeiro sobre estudos experimentais. Eles caracterizam-se pela administração de uma intervenção e, a partir daí, a observação de seu efeito, considerando o desfecho escolhido. E eles podem ser divididos em ensaios clínicos randomizados, onde eu tenho um grupo de intervenção e um grupo controle. Porém, a designação dos participantes para cada grupo se dá de forma aleatória, através de sorteio. Esse tipo de delineamento experimental é o mais valorizado, é o que tem a maior evidência científica considerada. Eu tenho outro tipo de estudo experimental, que é o ensaio clínico não randomizado, que a gente também chama de quase experimental. Nele eu também vou ter um grupo de intervenção e grupo controle, mas a designação dos pacientes para cada grupo se dá de forma não aleatória, então eu não faço sorteio. Isso muda completamente o valor do estudo. O estudo seguinte é o estudo de coorte, também é considerado um estudo longitudinal prospectivo. Ele também pode ser, em alguns casos mais raros, retrospectivo. Porém, quando a gente fala em estudo de coorte, geralmente a gente está considerando um estudo observacional, longitudinal e prospectivo. Nele se seleciona uma amostra de pacientes, onde alguns serão expostos a alguns fatores de risco e outros não serão expostos a esses fatores de risco. A partir daí, nós acompanhamos todo o grupo por um determinado período de tempo. E em seguida, ao longo desse tempo, nós vamos analisar o efeito do fator de exposição no aparecimento do desfecho definido na metodologia. E o objetivo será avaliar os fatores de risco para determinada doença e mensurar o impacto dos fatores prognósticos. O tipo de delineamento epidemiológico seguinte vai ser o estudo caso-controle. Ele é considerado um estudo observacional, longitudinal e obrigatoriamente retrospectivo. Nele, dois grupos serão selecionados, um com uma amostra com determinado desfecho, que a gente chama de caso, que é o grupo de doentes, e um outro semelhante ao primeiro grupo, sem o desfecho, sem a doença que está sendo avaliada. Os dois grupos serão comparados e serão avaliados os fatores que poderiam estar relacionados à ocorrência desse desfecho. O delineamento seguinte, ele não é bem um delineamento epidemiológico, é a revisão sistemática com meta-análise, onde o objeto de análise deixa de ser o paciente e passa a ser as pesquisas ou artigos já realizados anteriormente sobre determinado objeto de pesquisa. Os trabalhos originais publicados na literatura seriam revisados e selecionados de maneira sistemática. Eles são rigidamente avaliados quanto à metodologia, quanto à robustez metodológica. E os resultados podem ser sumarizados sobre um único parâmetro de magnitude de efeito, que a gente chama de meta-análise. Deve-se reunir toda evidência existente referente a um assunto, e esse seria o grande objetivo da revisão sistemática, resumir o conhecimento científico a partir dessa grande coleta de artigos científicos. Em seguida, nós vamos ter os estudos de prevalência, que é um sinônimo de estudo transversal, onde as mensurações dos fatores de risco e dos desfechos analisados, elas ocorrem num mesmo momento. Seria um registro, um instantâneo daquele momento. E no estudo de prevalência não se pode inferir sobre o que veio primeiro, se foi a exposição ou desfecho. Isto é, eu não posso estabelecer uma relação de causa e efeito. E a série de casos. Na série de casos,
é nada mais, nada menos do que um relato da presença de determinado desfecho em um grupo de pacientes. E nesse caso, eu não vou ter um grupo de comparação, eu não vou ter um grupo controle, no caso. Ele é útil para gerar hipóteses, ele é um grande gerador de hipóteses a serem testadas em estudos posteriores.